É um exercício quase idêntico no caderno que você já tinha passado. Tem, por isso que eu coloquei questões desse tipo, porque eu já tinha dado, né? Nenhuma das questões que eu coloquei na prova, eu não cheguei a falar sobre elas. Todas elas eu comentei alguma coisa, né? Então, tipo assim, as notas foram boas, tá tranquilo, né? Tipo assim, muita gente, alguns alunos conseguiram fechar, tirar os 1.000, outros tiraram 900 e pouco, outros tiraram 900, uma galera tirou 800, uma galera tirou 700. Acho que nota baixa foi muito pouca. Oi. A questão número 3, quem não conseguiu escanear pelo programinha lá que o senhor falou para baixar e fez pelo Word e encaminhou como arquivo, deu para receber? Deu, tranquilo. Recebi várias no Word, recebi várias escaneadas, recebi várias digitadas lá mesmo naquele espaço. Deu para receber. Recebi todas. Acho que nenhum aluno, assim, acho que um ou outro que não deve ter respondido mesmo é que não me mandou ela, né? Acho que uns 2 ou 3 que acho que deixou ela em branco. Mas o resto, todo mundo me enviou. Eu consegui abrir e ver direitinho. É porque a minha, antes de eu salvar tudo para enviar, estava falando que ela não estava feita. Não, de todo mundo tava que ela não estava feita, entendeu? De todo mundo. É porque ela só ia aparecer que ela tá feita a partir do momento que eu corrigisse e desse a nota. Ah, não, beleza, então. Tá? Obrigada. Pode ficar tranquilo, tá bom? Bem, então vamos começar aqui nosso papo, que na aula passada a gente tinha começado a falar sobre essa parte de estatística. Aí nós falamos um pouquinho do que era variável, né? E eu até coloquei uma questão na prova sobre variável quantitativa, né? Nominal, qualitativa nominal, fácil de fazer também, tinha aí no caderno, no caderno não, nos slides, né, que a gente falou, a maioria também acertou. Né? E aí a gente depois começou a falar sobre amostragem, falamos sobre vários tipos de amostragem, aí isso aí eu não cobrei na prova. Aí eu vou começar a cobrar essa parte de amostragem agora, né? Na segunda avaliação é de amostragem em diante, tá? Mas aí, quando for a prova também, eu falo qual que é o conteúdo que a gente vai fazer o conteúdo. Próxima prova, ela vai valer 4.000 pontos, né? Essa valeu 1.000 e a outra vale 4.000. Então, quem não foi bem nessa, tem todas as possibilidades de ir bem nessa agora. E essa próxima agora vai envolver só estatística. Aquela próxima matéria nossa lá de equações do primeiro e segundo grau não vai cair mais, tá? E aí, na aula anterior à prova, no segundo momento da aula, a gente tinha começado a falar sobre métodos tabulares e métodos gráficos. Então, vou dar uma revisãozinha aqui, só para a gente entender o que a gente tinha falado, né? Então, e aceitando aí a galera aí, ó, que eu acho que vocês podem aceitar também, não pode? Ou só eu que posso aceitar o povo? A gente também pode, a gente consegue. Então, ótimo. Se vocês conseguirem aceitar alguém aí, pode ir aceitando, porque eu acho que quando tem alguém que entra, acho que dá um barulhinho, né? Faz um É sinalzinho. até melhor para você não ficar saindo da hora do slide, né? Isso mesmo. Se vocês puderem fazer esse favor, fico grato. Quem cadastro consegue aceitar. Como é que é? Márcio, Oi. depois você podia ver com o Hélio. Ele tem ele e o Lucas, que consegue a gente usar o chat, entendeu? Durante a aula. Muita gente, às vezes, não tem microfone, alguma coisa assim, consegue comunicar por voz. E, às vezes, a pessoa manda uma mensagem do lado e a gente vê e aciona o professor que ele está fazendo uma pergunta, entendeu? Então, tenta ver com ele depois, que usa esse mesmo recurso no sistema, na sua aula, que vai ser muito útil, entendeu? Eu vou procurar olhar sim. Isso aqui eu devo até, mexendo aqui, eu devo conseguir verificar como que faz para ele funcionar, né? É esse aqui, não é chat de reunião? Isso, é porque a gente conversa por aí. Muita gente não tem microfone, aí comunica por aí. A gente vai acionando o professor quando vê um colega mandando alguma pergunta, entendeu? Entendi. O professor, boa noite. Boa noite. Aí tem como colocar ele para ficar visível? Isso, todos nós temos acesso a ele, você também. Aí a gente conversa do lado aí,
Nem sempre a gente pergunta por voz, mas às vezes você manda uma mensagem escrita ali, alguém manda alguma pergunta, entendeu? Uhum, Ô, entendi. professor, Oi. para fazer funcionar isso aí que o Jader tá falando, em vez de a gente entrar pelo link da aula, igual o senhor postou no portal, sabe? O senhor ia ter que criar um chat, aí o senhor ia ter que digitar o e-mail de todos os alunos e depois ia criar tipo um grupo, entendeu? Dentro da plataforma, um grupo onde nós podíamos conversar. Aí por lá mesmo o senhor fazia a chamada. Aí nós não ia entrar... Entendi. Nós não ia entrar mais pelo link, nós ia entrar já pela conversa que ia ficar salva, entendeu? Entendi. Não é difícil de fazer, não. Eu só vou precisar do e-mail de todo mundo. Vou ver como que é o esquema. E aí, durante essa semana, até a próxima aula, eu ver se eu consigo criar isso. Aí, se eu criar o link novo, eu envio para vocês. É só eu ir lá também no AVA e trocar o link antigo pelo novo. Isso. Qualquer coisa, professor, se o pessoal tiver dedicado mesmo a fazer isso aí, você pode mandar o e-mail lá no grupo que eu faço, aí se eu mando o seu e-mail também, entendeu? Isso. Aí eu faço, aí depois, na hora de iniciar a live, é só o seu iniciar, entendeu? Entendi. Bacana. Boa, é melhor mesmo, porque aí ele vai ficar aqui, vocês vão podendo fazer as perguntas. Legal, boa dica. Bacana. Gostei. Eu vou ver se eu consigo fazer isso essa semana e aí eu vou pegando os e-mails de vocês. Fechou. Oi, beleza. Professor. Oi, cheguei tudo por bem? agora. Sim. Boa noite de novo. Boa Eu noite. gostaria de saber se você vai fazer a correção da prova. Não, é igual eu falei com os meninos. Eu fiz já a prova toda aqui à mão, resolvi, mas eu não tive tempo de escanear a prova. Eu vou enviar para vocês as resoluções. Ah, beleza. Tá? Tá Eu bom. escaneio e envio. Tá ok? O professor Beleza. Então, ótimo. um aplicativo que a própria faculdade fez para todo mundo entrar. A gente não paga nada, a gente só baixou, entrou dia. Então, beleza, galera. Não lembro. Quem tá com o áudio aí ligado, depois que puder abaixar ele aí para nós. Então, olha só. Nós tínhamos falado na aula passada, tinha começado a falar, então, sobre métodos tabulares e métodos gráficos no segundo momento da aula. Então, a gente tinha falado sobre os dados brutos, né, que são aqueles dados que a gente faz o recolhimento deles quando a gente está fazendo uma pesquisa estatística, tá? Igual aqui você tem um questionário, e aí você tem vários dados. Você tem qual a sua idade? 26. Por exemplo, você pode ter várias fichas dessa daqui, sei lá, você quer aplicar um questionário para um grupo de 100 pessoas. Então, você vai ter 100 fichas dessas daqui com 100 dados diferentes, né? Na verdade, aqui com 100 fichas com a letra A até a letra H, todos diferentes, né? E aí você vai poder ter esses dados em mãos, a gente chama isso de dados brutos. Então, esses dados, sem eles estarem organizados, né, em forma de tabela ou em forma de gráfico e tal, a gente dá o nome disso de dados brutos. E esses dados brutos, eles têm que ser refinados. Como que eles são refinados, né? Então, olha só, é o que eu acabei de falar. Suponha que temos em mão 100 daquelas fichas do slide anterior. Com essa quantidade de fichas em mão, vai ficar difícil da gente inferir algo sobre os dados dos funcionários, talvez que eu apliquei aquelas fichas ali. Então, e para isso, os dados eles devem ser o quê? Organizados. Por quê? Porque eu vou ter 100 respostas com a idade, com a pergunta qual a sua idade, 100 respostas com a pergunta qual o seu peso, 100 respostas com a pergunta qual a sua altura, 100 respostas com relação ao sexo, aos olhos, à raça, o grau de satisfação, né? E por aí vai. E a ideia, então, é transformar esses dados brutos, refinar esses dados brutos, né? De uma maneira que a gente possa entender esses dados de uma maneira mais fácil. E isso é feito através de planilhas eletrônicas, de tabelas ou gráficos. A gente começou a trabalhar aqui um pouquinho com relação a algumas tabelas. Então, aqui, né, na aula passada, a gente tinha até entendido como que monta essas tabelas aqui, né? Olha lá, um levantamento de dados feitos em uma turma de estudantes de logística, RH, psicologia e administração no primeiro período, encontrou os seguintes dados: 60 mulheres, 40 homens, sendo 15 estudantes de logística, 35 estudantes de RH,
20 estudantes de psicologia e 30 estudantes de administração. Então, como que a gente pode organizar esses dados, né? Por tabelas. Então, aqui a gente organizou primeiro uma tabela de gênero, masculino e feminino, porque eu tenho 60 mulheres feminino e 40 homens masculino. A gente pode ter uma tabela para uma coluna dessa tabela que vale para a gente trabalhar com relação à proporção. A proporção aí é 0,4, tá? O que quer dizer esse 0,4? Quer dizer que em cada 10 pessoas, a gente pode ter 10 pessoas dessa amostra aqui, do total de amostras que eu tenho, eu posso ter 4 homens. Ou se eu tenho 100 no total, que é o que está acontecendo aqui, ó, porque 60 mais 40 é 100. Como que eu faço para achar esse 0,4 aqui? É só pegar o 40, que é o total de homens que eu tenho, e dividir pelo total de alunos que eu tenho na sala. O total é 100, não é? Ó? Porque se eu tenho 60 mulheres e 40 homens, o total é 100. Na hora que eu faço a divisão aí, ó, eu posso simplificar esse 0 aqui com esse 0, que é a mesma coisa que dividir por 10. Aí vai ficar 4 dividido por 10. Se você fizer aí na sua calculadora, você vai ver que vai dar 0,4. Tá? Isso aqui é a proporção. O que quer dizer a proporção? Quer dizer que você consegue mencionar e mensurar a quantidade de homens em determinada quantia. Então, por exemplo, a cada 10 homens, você tem 0,4 homens. O que quer dizer isso? Quer dizer que de cada 10 estudantes, desculpa, né? Não de cada 10 homens, mas de cada 10 estudantes que você tem, 4 são homens. Essa é a ideia. E da onde sai o 0,6 aqui, que é a proporção do sexo feminino? A proporção do sexo feminino é o quê? É pegar o número de mulheres que a gente tem, que é 60, então eu tenho 60 mulheres, e dividir pelo total que eu tenho na turma. O total que eu tenho na turma é 100. Né? 60 dividido por 100, eu posso simplificar aqui de novo esse 0 com esse 0, que é a mesma coisa que simplificar por 10. E aí, 6 dividido por 10, se você fizer aí na calculadora aí agora, aí você vai ver que isso aqui vai dar 0,6. O que quer dizer esse 0,6? Quer dizer que a cada 10 estudantes que você tem no primeiro período, dessa turma aqui, né, você tem 6 mulheres. Essa é a ideia, essa é a proporção. E aí, como é que faz para você poder encontrar isso em porcentagem? Porcentagem quer dizer que é alguma coisa por 100. Então, você vai pegar a sua proporção, que nesse caso aqui é 0,4, e vai multiplicar aqui por 100. Ó. Multiplica por 100. Né? 0,4 vezes 100 vai dar quantos? 40, que é os 40%. Então, a sala ela tem 40% de homens. Eu coloquei aqui bem fácil, né? Porque como você tem 60 mulheres e 40 homens, o total é 100. Então, é óbvio que você tem 40 homens em 100, é 40%. E se você tem 60 mulheres em 100, você tem 60%. E aqui é a mesma coisa. Na hora que eu multiplico isso daqui por 100, né? Ó, na hora que eu multiplico isso aqui por 100, eu vou ter 60% de mulheres. E aí, na hora que eu somo, 40 mais 60 é 100%. Essa somatória aqui da porcentagem sempre tem que dar 100%. Então, por exemplo, se eu tivesse várias linhas aqui e tivesse várias porcentagens, na hora que você somar a porcentagem, ela tem que dar 100%. Ela não pode dar menos e nem mais, né? Porque é o todo que a gente tem ali, tá? Então, essa parte aqui, ó, a gente usa bastante, tá? Essa parte de porcentagem quando a gente for montar as tabelas. Aí a gente tem duas colunas aqui que são bem importantes. A primeira, que é quantidade, e essa terceira aqui, que eu chamei de porcentagem. A quantidade, geralmente, a gente chama de frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? Frequência absoluta é a quantidade de elementos daquela determinada característica que existe lá na minha amostra. Então, por exemplo, qual que é a quantidade de elementos do sexo masculino que existe na minha amostra? É 40. Então, a gente chama isso de frequência absoluta. E aqui, nesse caso aqui, sexo feminino, seria 60. Qual é a quantidade numérica, né, de elementos do sexo feminino que eu tenho aqui na minha amostra de alunos do primeiro período dessa turma aqui de logística, RH, psicologia e administração. Então, seria 60. Então, essa coluna aqui que a gente chama de frequência absoluta. Alguns livros chamam ela de FA,
né? FA, frequência absoluta. Essa última aqui, que é a porcentagem, a gente chama ela de frequência relativa. É porque ela envolve a porcentagem relativa, ou seja, quer dizer que você está trabalhando com a porcentagem de elementos daquela determinada característica, né, dentro daquela amostra que você está trabalhando. Então, você tem, como a quantidade é de 40 homens num total de 100, né? Então, isso equivale a 40%, né? Sua frequência absoluta. E 60%, que é a frequência absoluta, desculpa, 40% é a frequência relativa, né? Falei absoluta, mas é relativa. Não sei qual é a frequência relativa de 40% aqui. E a frequência relativa em relação ao sexo feminino é de 60%. Por quê? Você tem 60% de mulheres no universo de 100, né? Que é o número de homens mais o número de mulheres. Aqui, ó, a gente pode até entender que eu fiz uma outra tabela, mas eu não coloquei a porcentagem, porque não tem tanta necessidade a gente colocar a porcentagem aqui. Então, o número de alunos, né, são 15 de logística, 35 de RH, 20 de psicologia, 30 de administração. Né? Somando tudo, tem que dar 100. Então, vai ser 15% dos alunos fazem logística, 35% fazem RH, né, 20% vão fazer psicologia e 30% administração. Para poder achar aqui, se você quiser achar, por exemplo, a proporção, é só você pegar 15, né, a proporção dos alunos que fazem logística, e dividir pelo total de alunos que eu tenho. O total de alunos que eu tenho, né, são quantos? Ó, 15 mais 35 é 50, 70, né, mais 20, 70, mais 30, 100. Tem que dar 100, porque o meu total aqui em cima era 100. 15 dividido por 100, quanto que vai dar 15 dividido por 100? Vai dar 0,15, né? 0,15. Só fazer aí bonitinho na calculadora que você vai achar isso. E se você multiplicar isso aqui por 100, você tem o quê? A porcentagem, que equivale a quantos por cento? A 15%, né? Ó, 15% dos alunos que estão no primeiro período, 15% fazem logística. Seria a minha porcentagem ou a minha frequência, que eu chamo de frequência o quê? Relativa. Alguns livros chamam a frequência relativa de FR. E aqui seria 35%, aqui 20% e aqui 30%. É bem tranquilo, por quê? Porque, por exemplo, eu coloquei 100, né? Mas eu poderia ter colocado só 50 mulheres e 40 homens. Aí o meu total seria 90. Aí a minha porcentagem ia mudar tudo. Aí eu ia ter que saber. 50 mulheres equivalem a quantos por cento de 90? 40 homens equivale a quantos por cento de 90? A conta é a mesma. É só mudar aqui, ó. Em vez de você ter que dividir por 100, você vai ter que dividir por quantos? Por 90. E depois, para achar a porcentagem, você tem que multiplicar por 100. Porque porcentagem, a própria palavra fala, você tem que multiplicar aquilo por 100. Porcentagem, por cento, né? Então, é 100. Então, sempre quando você for calcular a porcentagem, multiplica por 100. Aqui a gente poderia ter elaborado esses gráficos também, colocar esses dados em gráficos, né? Então, aqui eu teria 60% das mulheres laranjado, talvez faltou aqui só escrever aqui os 60%, né? Seria interessante escrever essa porcentagem, e aqui 40%, né? Tem que ser uma coisa bem representativa. Hoje em dia você tem computador, o computador faz isso para você. Você monta lá a tabela no Excel, seleciona a tabela, clica em gráfico lá, ele já faz o gráfico para você direto, né? Então você tem várias ferramentas que possibilitam você fazer isso. E aqui você tem a quantidade de alunos, né, que fazem cada curso que estão cursando aí o primeiro período nessa matéria de método numérico. Então, você tem 15 alunos de logística, você tem 35 de RH, psicologia, né, administração. Esse gráfico de barras, eles estão usando muito agora nessa pandemia que está ocorrendo aí, né, com relação às mortes diárias, né. Se a gente for pegar aí qualquer site que a gente tem, você repara que você começou lá com as barras pequenininhas, né, ó, e agora elas só estão aumentando, né? Ou seja, só que aí, que eles estão fazendo? Eles não estão colocando a quantidade diária, eles estão adicionando. Então, começou aqui com uma morte, aí do segundo dia para o terceiro morreu mais 4 pessoas, aí uma mais 4 ficou 5,
né? Aí aqui já morreu mais 6, ficou 11, aí aqui morreu mais 5, ficou 16, eles estão fazendo gráfico de barras assim, que aí mostra que a curva, ela é uma curva assim, né, ascendente, né, ela é uma curva exponencial, está cada vez maior mesmo, e a tendência, infelizmente, é que aumente aí por mais algum tempo, até que essa curva comece a diminuir, né, porque agora parece que o número de mortes aí está na casa dos 400 por dia, praticamente, né, não está abaixando mais disso, né? Tomara que abaixe logo e nem aumente, né, para a gente voltar aí ao nosso cotidiano. Então, eles usam bastante esses gráficos, né, que eles mostram, nesse caso aqui, seria um gráfico que a gente chama de frequência acumulada, porque está acumulando as frequências, né? Por exemplo, no primeiro dia foi 1, no segundo foi 5, não, mas é porque aumentou 4 aqui, né? Nesse intervalo morreu 4, então acumulou. Aqui morreu 6 e por aí vai. Então, o que acontece? A gente chama essa frequência aqui, que foi usada aqui, hoje em dia, eu acho que hoje já está com 5.900 mortes, se eu não me engano. Parece que eu vi ali agora no jornal, antes de vir para cá para a aula. É muita coisa. Então, a frequência é acumulada, desde o primeiro dia, da primeira morte até hoje, né? Então, a gente tem esses gráficos também que apresentam frequência acumulada. É bem importante para a gente vai até trabalhar com isso na próxima tabela, tá? Esse aqui eu tinha explicado, mas vamos relembrar esse aqui que eu comecei a fazer. Acho que eu fiz ele de uma maneira mais rápida, mas eu vou até sair aqui, porque aí eu posso fazer com vocês. Então, aqui, ó, abaixo encontra-se o número de irmãos de 20 alunos do primeiro período do curso de Logística, RH, Administração e Psicologia. Aí, aqui, ó, fazer os exemplos com os alunos. Aí, geralmente, quando eu estou em sala de aula, eu saio perguntando para todo mundo quantos irmãos o cara tem, né? Para todo mundo da sala. Se tiver 100 alunos, a gente pega lá os 100 dados, coloca lá no quadro e vai montar a tabela. Mas aqui, eu peguei aqui 20 dados, chutei aqui, né? Então, suponha que eu perguntei lá para o primeiro aluno, quantos irmãos você tem? Ele falou, eu tenho 1. Aí o outro falou, eu tenho 3. O outro, eu tenho 4. O outro, eu não tenho irmão. Eu sou filho único. E por aí vai. E aí, como é que seria interessante a gente fazer uma tabela para esses dados? Então, aqui eu já até montei, né? Uma tabela aqui de número de irmãos. Aí você vai observar qual que é o menor número de irmãos que aparece. 0. 0 irmãos. O cara não tem nenhum irmão. Depois aparece alunos com 1 irmão, alunos com 2 irmãos, alunos com 3, né? Alunos com 4. Aqui eu vou ter que inserir mais uma linhazinha aqui. Né? Cadê? Aqui, ó, inserir uma linha, que vai ser a que a gente tem aqui com 5 irmãos, correto? Foram o número de irmãos que apareceram, né? Não preciso colocar mais. Por que eu não preciso colocar mais? Porque o menor que apareceu é 0 e o maior que apareceu foi 5. Aqui eu coloquei frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? A frequência absoluta é a quantidade de alunos que falaram que não têm irmãos. Aí você vai contar aqui quantos zeros apareceram. Ó. 1, 2, 3. E vai vir aqui e vai escrever 3. Acabou. Só isso. Tranquilo? Como é que monta a tabela? E faz a frequência, que a gente chama de frequência absoluta? É só olhar isso. Depois, ó, número de irmãos. Agora, quem tem 1 irmão? Então, nós vamos contar quem tem 1 irmão. Ó. 1, 2, 3, 4... 5. Então, foram 5 alunos que têm 5 irmãos. Beleza? Depois, número de alunos que tenham 2 irmãos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 também. Vem aqui e coloca 5. Depois, número de alunos que tenham 3 irmãos. Vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, são 4 alunos que têm 3 irmãos. Número de alunos, agora, que tenham 4 irmãos, né? Família aí já é um pouquinho maior, né? 4, que ó, 1, 2. São só 2 nesse caso. E agora, quem tem 1 irmão, ó, tem 5 irmãos, se eu não me engano, apenas um aluno aqui, eu vou escrever aqui 1, tá? Então, olha só, a frequência absoluta, que é o FA, né? Vou até escrever aqui, ó, FA, entre parênteses, é o quê? É a quantidade de elementos que está aparecendo naquela minha amostra. Fácil de fazer essa tabela, né? E depois,
a gente tem a frequência relativa. A frequência relativa, ela está relacionada à porcentagem. E aí nós vamos ter que calcular o quê? A quantidade, né, a porcentagem de elementos para cada uma dessas relações aqui que está ligada ao número de irmãos. Por exemplo, com nenhum irmão, alunos que não têm um irmão são 3. Mas 3 representa quantos por cento desse universo meu aqui, ó? Quanto que isso aqui vai representar? É isso que eu tenho que fazer. Ó, o total, geralmente, vou até inserir mais uma linha aqui nessa tabela. Opa, deixa eu voltar aqui, inserir no lugar errado, abaixo. Vamos inserir uma linha aqui abaixo. A gente geralmente gosta de fazer algumas tabelas, elas apresentam assim, ó, total. Porque o total, né, seria isso aqui, ó, 3 mais 5, 8, né? Aqui vai dar 13, 17, 19, 20, certinho, beleza. Porque, ó, o exercício também já falou que eu tenho 20 irmãos, certo? Então, se eu tenho aqui 20 irmãos, 20 irmãos, não, 20 alunos, na hora que eu fizer esse somatório aqui, não pode dar nada menor do que 20, nem maior do que 20, tá? Tem que dar esse determinado valor aí. Não pode dar um valor diferente. Então, na hora que você somar aqui, ó, tem que dar esse valor que está aqui. Se der 19, você fez conta errada. Então, já dá para você poder corrigir isso daí. Se der 21, você contou a mais. Se der 19, você esqueceu um para trás. Então, tem que ficar esperto com isso. E aí, agora, nós vamos ter que calcular a porcentagem. Como é que eu faço para calcular a porcentagem? 3, né, que é o número de alunos que não tem nenhum irmão, corresponde a quantos por cento de 20? Então, vocês vão fazer comigo aí, ó. Pega aí a calculadora, né? Na estatística agora, você pode usar a calculadora. Você vai pegar a calculadora e vai fazer o seguinte, ó. A conta que você vai ter que fazer, vou até ver se eu consigo escrever aqui do lado, aqui, ó. A conta que você vai ter que escrever é a seguinte, ó, para você poder fazer a porcentagem. 3, né, que é a quantidade que você tem de alunos que não têm irmãos, e vai dividir pelo total de alunos, que é 20 nesse caso. E a resposta, você vai multiplicar por 100, que aí você vai ter o quê? A porcentagem que você colocar aqui, ó. Entenderam como é que faz isso daí? Então, você vai pegar 3, vai dividir por 20, e a resposta você vai multiplicar por 100. E aí você vai saber quantos por cento equivale 3 alunos em relação a 20. Quantos por cento que dá? 15%. 15%. Isso aí, galera. Muito bom. 15%. Ó. Aí você já mata isso daí, né? Fácil de fazer, tá? Então vai dar aí 15%. Você vai lá e coloca os 15%. Agora, olha só. Quando você vai ter que fazer a mesma continha que está aqui no canto, ó, só que com relação a 20, só que você vai fazer agora para quem tem um irmão. Quem tem um irmão são 5 alunos. Aí você vai mudar o 3, você vai pôr 5. Vai ficar 5 dividido por 20 vezes 100. Quanto que é 5 dividido por 20 vezes 100? 25. 25. Isso aí, né? Essa daí dá para fazer até de cabeça, né? Porque se o total é 20 alunos, né? 5 é a quarta parte de 20. A quarta parte de alguma coisa é 25%. Então, você já tem aí já os 25% para a gente poder trabalhar. Aqui, de novo, é 5, vai repetir os 25%. Né? Então, eu venho aqui e monto 25%. O próximo aqui agora é 4. Então, eu vou modificar aqui agora, em vez de 3, ó, eu vou colocar 4. Vai ficar 4 dividido por 20. Então, vai ficar 4 dividido por 20 vezes 100, né? Que é a continha que a gente vai fazer aí. Vai dar quantos por cento? 20. 20%. Muito bom. É isso aí. Tá? E agora, 2, né? O número de alunos que tem 2 irmãos, que tem 4 irmãos, são só 2. 2 equivale a quantos por cento de 20? Então, você muda aqui de novo 3 por 2, né? E multiplica por 100, vai dar quantos por cento? 10. 10%. Isso aí. Eu coloquei 20 ali, mas é 10. É 10. E 1, agora para fechar, né? 1%, que é 1 dividido por 20 vezes 100. Vai dar quantos por cento? 5%. 5%. Morreu. Aí, ó. Agora, essa coluna aqui,
Quando você fizer o total dela, ela tem que dar 100%. Aí a gente vai fazer a conta aqui agora, ó. 15 mais 25, 40, né? Mais... Professor, não entendi muito bem esse negócio aí, não. Depois se tiver... Não entendi muito bem essa conta aí, não. Tá, eu só vou somar aqui tudo, aí eu volto aqui como que faz a conta. Beleza? Beleza. Então, olha aqui, ó. Vamos somar aqui tudo, porque a somatória aqui, o total, no final, ele tem que dar 100%. Se não der 100%, a gente fez alguma coisinha errada aí. Ou esqueceu um valor, né? Ou somou errado. Mas vai dar aqui, ó. 15 mais 25 vai dar 40, não é? Mais 25 vai dar 65. Aqui vai dar mais 20, vai dar 85, mais 10, 95, mais 5, 100%. Beleza, fechou. Então, eu peguei meus dados, ó, bonitinhos que estão aqui, e consegui colocar eles que eles estavam aqui em forma bruta, e eu consegui dar uma refinada neles numa tabela bacana, que aí eu posso fazer várias inferências nessa tabela. Eu posso perguntar assim, qual é a porcentagem de alunos que possuem 3 irmãos? É fácil, ó. Qual é a porcentagem de aluno que possui 3 irmãos? 20%. Isso é só consultar na tabela. Mas se aqui, ó, se os dados estivessem aqui assim, ia dar muito trabalho, né? Você ia ter que ficar olhando aqui, fazendo conta por conta, para você poder encontrar essa porcentagem. Ou senão a pergunta poderia ser assim, ó. Qual é a porcentagem de alunos que tem 3 ou mais irmãos? Entenderam a pergunta? Qual é a porcentagem de alunos que tem 3 ou mais irmãos? Para o cara ter 3 ou mais irmãos, ele tem que ter 3, 4 ou 5 para essa tabela aqui. Aí você vai ter que somar essa porcentagem toda aqui, ó. 20 mais 10, 30, mais 5, 35. Então, qual é a porcentagem de alunos que tem mais de 3 irmãos? 35%. Entendeu? Mais de 3 irmãos, né? Mais ou, na verdade, mais de 3 irmãos é 3 ou igual a 3 irmãos, né? A pergunta tem que ser assim. Porque se eu pergunto mais de 3 irmãos, aí o 3 já não entra só o 4 e o 5, tá? Então, quando a gente fizer essas tabelas, os exercícios geralmente vêm com perguntas para você fazer dar algumas respostas em relação à análise da tabela. Mas aqui, voltando aqui, ó, só para explicar aí quem me perguntou com relação a não entender como é que faz as porcentagens, presta bastante atenção, porque não é difícil de fazer essas porcentagens, é bem simples de fazer, porque a gente precisa do seguinte, ó, a gente precisa saber, aqui, ó, a frequência absoluta, quem me perguntou, entendeu como é que monta a frequência absoluta? Sim? Não, professor, entendi não. Essa parte aqui da frequência absoluta? Não. A frequência absoluta você tem que contar aqui, ó. Por exemplo, número de irmãos, 0. Né? Ou seja, quem não tem... assim, tem 3 números 0, né? Isso. Aí eu coloquei aqui, tá vendo? Depois, número 1, apareceu 5 vezes. Então, eu coloquei aqui. Número 2, apareceu 5, beleza? Entendeu. Agora, a porcentagem, o que você vai fazer? A porcentagem é sempre em relação ao total. Como eu tenho 20 números aqui no total, ó, tá vendo? Eu tenho 20. Aí eu tenho que saber, 3 corresponde a quantos por cento de 20? Aí a conta é sempre assim, ó, é 3 dividido por 20 vezes 100. Aí na hora que você fizer 3 dividido por 20 vai dar 0,15, e na hora que você multiplicar por 100 vai dar 15%. Sempre assim. Depois, 5. 5 corresponde a quantos por cento de 20? Aí você vai mudar aqui, ó. Você não vai pôr 3 mais, você vai pôr 5. Aí vai ficar 5 dividido por 20 vezes 100. 5 dividido por 20 vai dar 0,25. Vezes 100, 25%. Essa é a ideia. Sempre assim. Tá? O que você vai mudar sempre é esse número aqui de cima. Ó. E o total é o total que foi dado do exercício. Mas sempre você vai multiplicar por 100 para você achar a porcentagem. Tá ok? Então, tipo se tiver assim, dúvida depois, toca vocês podem fazer o desenho. 4 dividido por 20. Aí o resultado que dá, eu faço vezes 100. Isso, exatamente. É isso aí. Entendeu? Beleza? E depois, 2 dividido por 20 vezes 100 de novo. O resultado que der, você multiplica por 100. Muito bem. Tá? Bem, aqui, ó, a gente pode
pensar no seguinte também, algumas tabelas, elas acrescentam algumas colunas aqui. Uma coluna aqui que a gente pode acrescentar é que a gente chama de frequência absoluta acumulada. Frequência absoluta acumulada. O que é a frequência absoluta acumulada? Presta bastante atenção como que a gente monta a frequência absoluta acumulada. Ela é assim, ó. A gente vai acumular as frequências absolutas para cada linha. A gente começa assim, ó. Repete o 3, que é o primeiro aqui. Tá vendo, ó? E aí o segundo aqui, a gente vai somar esse 3 aqui com o 5 que está aqui embaixo, ó. 3 mais 5 dá quanto? 8, tá vendo, ó? E depois a próxima, como que a gente vai fazer? Pega o 8 e soma com esse outro 5 que está aqui, ó. Vai dar quantos? 13. Tá vendo? Tá acumulando a frequência. Acumula a frequência. É por isso que chama frequência absoluta acumulada. Tá, ó. Aí 13 mais 4, 17. Isso mesmo, ó. 17. Depois mais 2, 19. Isso. Mais 1, 20. Tem que dar 20, tá vendo? Ó? Se não der 20, tá errado, porque 20 é o total. Então, isso aqui chama frequência absoluta acumulada. Copia a primeira. 20 de novo? Como é que é? Não precisa não. Aqui pode deixar com um tracinho só, porque não tem total, não. Beleza? Tranquilo de fazer essa. Não tem que fazer. A conta é só somar, não é? Aqui, ó, copia a primeira, 5 mais 3, 8. Não é isso? Aí você vai somar aqueles caras ali. Né, ó, soma para achar a resposta que está ali. E a gente pode ter também a frequência acumulada para frequência relativa. Então, a gente pode ter FF, né, acumulado. Acumulada. Né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui essa coluna. Tá? A gente pode ter a frequência relativa acumulada, que é a mesma coisa, calcula do mesmo jeito dessa aqui, só que agora é com a porcentagem. Ó. Copia a primeira, que é 15%, aí nós vamos pegar 25 e somar com 15, já vai dar 40%, aí a próxima vai ser 25% mais 40%, vai dar 65%, depois 20% mais 65%, vai dar 85%, e depois a próxima mais 10, né? 85 mais 10 vai dar 95%, e para fechar vai ficar 95% mais 5, 100%. Fechou, tem que dar 100%, é que a gente chama de frequência relativa acumulada, né? Nesse caso aí, é que a gente trabalha com a porcentagem. Então, para poder acumula, né? Acumula uma frequência com a anterior, soma a posterior com a anterior sempre. Não tem muito segredo para fazer essa, não. E não precisa colocar somatório nessas duas, não, tá? O total não precisa ter, não. Tem só na frequência absoluta e na frequência relativa. Por que é importante fazer essas tabelas, essas colunas? Né? Essa daqui é porque quando a gente estiver trabalhando com medidas de tendência central, a gente vai precisar dela. Né? Vai ser bem usual. E essa aqui é para fazer algumas respostas. Por exemplo, qual é a quantidade de alunos que tem até 2 irmãos? Ou melhor, qual a porcentagem de alunos que tem até 2 irmãos? Então, para o cara ter até 2 irmãos, ele pode ter 0 irmão, 1 irmão ou 2. Aqui a resposta aqui, ó. Qual que é a porcentagem? 65% dos alunos têm até 2 irmãos nessa sala, tá? Então, a tabela é esse instrumento que ele refina os dados, tá vendo? Ele permite que a gente melhore esses dados que estão aqui, ó, foram dados aqui em cima aqui de maneira aleatória, né? Todos jogados aí, colhidos aleatoriamente, né? Se a gente for fazer, eu fiz uma amostragem aqui de maneira aleatória, né? Uma amostragem aleatória. Perguntei qual professor, Oi. O senhor poderia passar mais uma vez por essa última frequência? Essa acumulada aqui, a relativa acumulada? Relativa acumulada, isso. Sim, o seguinte, ó. Você vai pegar a primeira frequência que você tem aqui relativa, que é 15%, copia ela. Deixa ela ali copiada. A próxima, o que você vai fazer? Você vai pegar 25%, que é essa aqui, e vai somar com 15%, que é essa daqui. 25 mais 15, 40.
Aí a próxima é o quê? Pra você achar essa resposta aqui, é 40 mais essa daqui, mais 25. Então, pega a segunda coluna e soma pela primeira. Isso mesmo. A linha, né? Isso aí. Tá? Tem erro não. Beleza? Tranquilo. Então, olha aqui, ó. Voltando aqui, a gente tem a nossa tabelinha aqui, bonitinha, montadinha, que a gente fez junto, né? Com esses dados. E aqui agora é uma outra coisa importante, que isso aqui eu não falei na última aula, né? Que a gente tinha parado ali naquela tabela. Um rol, né? É uma coisa importante, vamos falar em rol. O rol é organizar os dados de maneira crescente, né? Ou de maneira decrescente. Então, quando eu organizo os meus dados de maneira crescente ou decrescente, eu falo que eu coloco os dados em rol, tá? Então, se tem algum exercício que pede assim, coloque os dados em rol, aí você organiza ele em maneira crescente ou decrescente. O exercício vai pedir, organize os dados de maneira crescente. Organize os dados em rol de forma decrescente. Crescente, né, é do menor para o maior. Decrescente vai ser do maior para o menor. Então, aqui a gente pode colocar os dados aqui, esses pequenos dados que eu coloquei aqui, em ordem crescente, né? Ó. Em ordem crescente, em rol, em ordem crescente seria 11, né? O primeiro aí que a gente tem, que é o menor. Depois, porque como é crescente, vai começar do menor para o maior. Aí o próximo seria 16, não é isso? O próximo, 18, né? Depois, 22. E para fechar aí 26, que é o penúltimo, e para fechar 35, né? Aí eu tenho eles organizados em rol, mas de maneira o quê? Crescente. E eu posso ter eles em rol agora de maneira decrescente, que aí é do maior para o menor. Aí seria de 35 o maior. Aí é só pegar essa linha aqui agora, ó, e copiar ela de trás para frente. Oi? É só botar inverter, oi. É só inverter, só copiar de trás para frente a outra linha ali. Isso mesmo, aí vai ser 26, depois 22, depois 18, depois 16, e para fechar o 11, eu tenho os dados aí em rol, né? Aqui tá tranquilo, porque é pouco. Diga. Pode falar. Eu não sei se é só o meu aqui, mas no slide que eu baixei aqui do portal... eu dei uma modificada. Essa tabela 8 que você explicou antes aí, ela não tem, cara. Tem não, na verdade, eu criei elas todas agora, antes da aula começar hoje mais cedo, só para dar uma incrementada. Eu mando elas para vocês de novo. Isso, coloca para a gente lá, porque o slide ajuda demais para estudar. Ótimo. Mas essa tabela aqui, né, essa que está aparecendo para vocês aqui, eu deixei ela para a gente montar mesmo, tá? Ah, entendi, tranquilo. Mas aí eu coloco ela lá para vocês. Eu mando aí hoje mesmo, na hora que a aula acabar, eu mando nos grupos dos representantes. Beleza? Beleza. Tá, mas vai me pedindo que eu vou mandando o material novamente para vocês. Tá? Eu tentei fazer dessa forma aqui mais interativa para mim ir fazendo aqui, para vocês ir vendo. Porque se eu coloco a tabela já pronta, é ruim, né? Eu acho que fica mais difícil de explicar. Aí que a tabela eu tenho a possibilidade de eu ir digitando, eu ir montando a tabela junto com vocês verem como é que monta, vai ficar melhor. Tá? Muito bom, bacana. E aí, ó, galera, essa parte aí de colocar os dados em tabela e em gráfico, morreu. Eu não vou ficar cobrando muito essa parte aqui de gráfico, porque a gente não tem... O mais interessante aqui, os exercícios que eu montei, tem mais a interpretação dos gráficos, tirar as ideias que o gráfico está te dando. Porque montar os gráficos hoje, em qualquer Excel hoje, você consegue montar os gráficos, não é difícil de montar. Depois a gente pode até montar uma tabela aqui no Excel e transportar esses dados para alguns tipos de gráficos, para vocês verem como é que fica. Mas os gráficos hoje, né, é bem usual com computação. Hoje tem o tal dos infográficos, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, que são bem usuais também, e eles são, assim, importantíssimos, porque eles trazem muito mais do que, muito mais informações do que esses gráficos que a gente trabalha aqui hoje. O nosso livro aí nem aborda nada sobre infográfico, é um conteúdo mais recente. E eu até falei disso na última aula e eu acabei esquecendo de colocar aqui. Depois eu posso até buscar alguns tipos de infográficos para a gente poder ver como que fica, tá? Então, essa parte aqui desses slides, ela fechou.
tá? E aí a gente tem exercícios para poder fazer, né? Deixa eu ver aqui se eu acho as listas de exercício aqui, ó. Deixa eu abrir essa listinha aqui de exercício aqui. Aqui, ó, eu vou mandar listinhas para vocês, né? Aí tem aqui exercício sobre amostragem e tal. Aí aqui, ó, construa uma tabela de distribuição de frequência para os dados abaixo. A tabela deverá apresentar a tabela de frequência absoluta e frequência relativa. Então, ó, é com esses dados aqui que a gente vai construir uma tabela muito parecida com essa, né? Essa daqui, ó, tá? Então, para vocês fazerem aí, treinarem. E aquele estudo dirigido de estatística? Aquilo lá é para vocês acompanharem o capítulo, entendeu? Para vocês poderem, entendeu? Na hora que você estiver estudando, lendo o livro e tal, é para vocês poderem ir estudando lá, procurando os conceitos, entendendo, beleza? Ah, tá. Achei que era isso. Para nortear, para dar um norte para vocês nesse capítulo. Pra vocês não ficarem perdidos. Tá? E aí, ó, aqui eu tenho outro exercício também, ó, os dados abaixo apresentam o tempo de vida em anos de 30 pássaros de uma mesma espécie. Aí você tem 14 anos, 12, forme uma distribuição de frequência apresentando a variável discretas e as variáveis absolutas e relativas. Determinar a vida média desses pássaros. Eu vou explicar ainda hoje como é que determina a vida média de um conjunto de dados. Esse exercício é igual a esse, tem que montar uma tabela igual a essa, só que vai mudar. Você vai ter que procurar aqui qual que é a menor idade e a maior idade, né? E montar aqui o gráfico que quando eu falo variável discreta, né? A variável discreta aqui seria essa coluna aqui. No nosso caso é o número de irmãos. No nosso caso seria a idade dos pássaros. Você vai montar uma tabela assim, ó. Idade dos pássaros. Aí vai procurar aqui a menor idade. Se eu não me engano é 10. Aí você vai começar. E vai até a maior. A maior, se eu não me engano, também acho que é 17. Aí vai ficar idade dos pássaros. 10, 11, 12, 13, até 17. Aí vai começar a procurar quantos pássaros, né? Aí depois vai fazer frequência absoluta e relativa. Qual que é? Essa aqui e essa de porcentagem. Quantos pássaros viveu 10 anos, né? Ou seja, tem uma idade média de 10 anos. Aí você vai contar lá. No caso, aí parece que é 1. Aí vai pôr 1 aqui, vai montar a tabela e depois vai calcular a média. Eu vou explicar hoje como que calcular a média. Eu vou mandar esse exercício para vocês, tá? Aqui tem um para completar a tabela, tá vendo, ó? A tabela a seguir, não tem esse Z aqui não. Resultante de uma pesquisa sobre os gêneros musicais mais procurados em um site de música durante o dia. Copie e completem a tabela. Então, sertanejo, não tem nada, mas a frequência relativa dele aqui é 30%. Repara que essa frequência aqui, ó, ela tá, é a porcentagem, ou seja, é aquela que a gente viu aqui, ó, é a proporção, tá vendo? Ó, essa daqui tá relativa à proporção. Então aqui você vai ter que colocar a proporção para mim, só que já te deu o total, ó, o total de pessoas que assistiu, que gosta aí participou da pesquisa, desculpa, né? E aí você vai pensar um pouquinho para montar essa tabela aqui, mas não é difícil de completar os dados aqui. Eu vou deixar com vocês e depois eu vou mandar todas as respostas detalhadas e vou passar uma por uma também, tá? Aí, ó, instituição de ensino superior oferece cursos em diferentes áreas de conhecimento. Aí o exercício, construa um gráfico de setores para representar cada tabela, coloque as porcentagens. Pode usar, se desejar, recursos computacionais. Então, você pode fazer isso aqui no Excel, não tem problema nenhum, tá? Aí eu envio essa listinha de exercício aí para vocês hoje sobre esse ponto aí que a gente viu ali hoje, tá? Esse tópico, ok? Não é difícil, é até gostoso essa matéria de fazer. Não tem muita dificuldade nela, não. Agora, nós vamos entrar nos slides, nesses slides aqui, que são os slides relacionados a medidas de tendência central, tá? Também dando continuidade à parte de estatística aí. Ó, as medidas de tendência central, né, eles são utilizados quando é necessário representar... Oi? Ó, as medidas de tendência central, na verdade, são 3, né? São a seguinte, ó, média, que a gente vai aprender como calcula média aritmética e média ponderada, moda e mediana. São 3 medidas que vão me falar o seguinte, ó, eles são utilizados
quando é necessário representar por um único valor um conjunto de dados obtidos em uma pesquisa. Essas medidas indicam, né, que os dados tendem a se concentrar em torno deles. Isso é bem interessante, porque quando a gente está trabalhando com, por exemplo, com alguma amostra, e essa amostra é muito grande, é interessante que a gente tente resumir esses dados o máximo possível. Então, a gente tem que buscar algumas ferramentas, né, que vai mostrar para a gente algumas especificidades dessa minha amostra que eu tenho em mãos, tá? Então, nesse caso, as medidas de tendência central, elas vão permitir que eu infira, né, que eu consiga ter algumas respostas desses dados que eu organizei, ou em tabela ou em gráfico, tá? Aqui, ó, eu coloquei um exemplo bem interessante para a gente. Como dizemos, por exemplo, que a média dos rendimentos do trabalhador brasileiro em agosto de 2015 era de R$ 1.866, indicamos que esse é um valor que representa um conjunto formado pela renda de todos os trabalhadores considerados na pesquisa. Quer dizer o seguinte, quer dizer que em 2015, a média, ó, do salário dos trabalhadores em agosto de 2015 foi de 1.866. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar lá uma quantidade de trabalhadores e pegar o salário de cada um, a maioria não vai ter o salário de 1.866. Vai variar, ou vai ser mais ou vai ser menos. Mas o que está falando aqui é a média, é um valor. E esse valor que eu chamei de média, ele consegue expressar o salário de todos aqueles trabalhadores que eu tenho, entendeu? Essa é a ideia. Então, as medidas de tendência central, elas vão fazer basicamente isso. Elas vão nos dar um panorama geral, né, do quê? Daqueles dados que eu tenho em mão. Então, lá, eu tenho lá, por exemplo, 5.000 salários, né, 5.000 números de salários de funcionários de vários setores aí do mês de agosto do Brasil todo. Só que quer dizer que esses 5.000 não quer dizer que todo mundo ganha 1.866, não. Pode ter um ou outro lá que ganha 1.860, 1.840, 1.865, mas quer dizer que isso aí é a média, foi feita uma média. Eu acho que você já tem mais ou menos na cabeça a ideia do que é média. O que é média? É pegar o salário de todo mundo, desses 5.000, somar e dividir por 5.000. Aí eu vou ter uma média, né? Isso seria a média aritmética. A gente vai ver aqui como que faz isso. Então, tá até aqui, ó. Média aritmética. Ó. Média aritmética. Média aritmética é a média de tendência central mais utilizada. Para calcular a média aritmética, né, de 2 ou de mais números, adicionamos esses números e dividimos o resultado obtido pela quantidade de números que a gente tem, né? Então, quer dizer o seguinte, ó, se eu tenho vários números, x1, x2, x3, xn, como é que eu faço para calcular a média? Eu somo todos esses números e divido pelo número de números que eu tenho, ou seja, a quantidade de números que eu tenho. Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Considere os gols marcados por um time de Série B, né, um time aí de Série B, nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Tá, ó. Então, aqui, ó, os gols marcados de um time da Série B, né, ó, nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, na primeira rodada, ele marcou 3 gols, depois ele marcou 1 gol, depois ele marcou 2, depois ele passou 4 jogos sem fazer gols, depois ele marcou 5, marcou 2 e marcou 1. Olha só, a média aritmética de gols marcados por esse time de Série B nas 10 primeiras rodadas é dado por essa formulazinha aqui, ó. Como é que você vai fazer? Você vai somar todo mundo aqui, ó. Vai ficar 3 mais 1, mais 2, mais 0, mais 0. Que não precisa somar, né? Porque quando você soma com 0, dá o próprio valor que está lá. Mais 5, mais 2... mais 1, ó. É o que eu escrevi aqui, ó. 3 mais 1, mais 2, mais 0, mais 0, mais 5, mais 2, mais 1. E vou dividir por quantos? Vou dividir pelo total de dados que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Divido por 10. Se eu tivesse mais um jogo aqui, sei lá, no outro jogo o cara fez 3 gols. Aí eu dividiria tudo por 11,
né? Porque aí eu teria 11 dados. Aí, somando tudo isso aqui, vai dar 14 dividido por 10. Eu tenho uma média, que a gente chama na matemática a média de x barra. É um x com um traço em cima, ó, igual tá aqui, ó, média aritmética. É de 1,4 gols por partida, tá? Essa é a ideia de média aritmética. Então, como é que eu faço para calcular a média aritmética? Somo todos os valores e divido por quê? Pelo número de elementos que eu tenho no meu conjunto. Nesse caso aqui, eu tinha 10. Se fosse naquele exemplo que eu tinha lá do número de irmãos, eu ia ter que dividir por 20, né? Porque eu tinha 20 alunos que eu tinha feito a pergunta quantos irmãos que eles têm. Não é isso? Tá? O seu 1,4, você fez o quê com 14? Eu dividi o 14 por 10. Tá? Só aí você vai manter o 10, você vai manter 1,4, que é o décimo? Isso, é o décimo. Você pega aí, pode pôr na calculadora aí, ó. 14 dividido por 10. 14 dividido por 10 vai dar 1,4. Tá? Sempre tem que dividir. Ah, sim. Se dividir, dá o valor certo de 1,4. Não entendi. Exatamente. Aí a média, né? A média de gols desse time aí é 1,4. Mas quer dizer assim, não tem como um time fazer 1,4 gols por jogo, né? A gente faz, o número de gols é inteiro, né? Ou é 1, é 2, ou é 0, ou é 5. Mas, estatisticamente... No caso, é puxado para o 1 porque é abaixo de 4. Se fosse para poder arredondar, seria 1, exatamente, correto. Tá certinho, é isso mesmo, tá? Se fosse 1,5, podia arredondar para 2. Mas aqui a gente pode trabalhar com 1,4, tá bom, tá? Já expressa o que a gente está precisando. Bem, aqui eu tenho outro exemplo, ó. Observe a seguir, deixa eu voltar aqui. Aqui, né, ó. Aqui eu já tenho mais um exemplo. Observe a seguir o número de transplantes de fígado realizado no Brasil a cada ano, de 2007 a 2014. Como é que eu faço para calcular a média do número de transplante nesse período, né? Para mim poder calcular a média de transplantes nesse período, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a média. Como que eu faço a média? A média, a fórmula é x barra. Então, eu venho aqui e começo assim, ó. X barra. Igual eu escrevi ali, x barra. Vai ser igual ao quê? Ó, em 2007, teve 1.008 transplantes. Em 2008, teve 1.177. Por aí vai. Como é que eu faço para calcular a média? Eu vou ter que somar todo mundo aqui e dividir pelo número de anos que eu tenho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou ter que fazer isso, ó. Então, vamos lá. Então, vamos escrever aqui, ó. 1.008, não é, ó? Mais, depois, em 2008, eu tive 1.177, mais, 2011, eu tive 1.334, mais, depois, em 2010, eu tive 1.413, mais, em 2011, eu tive 1.496, mais, em 2012, foram 1.598, então 1.598, mais, em 2013, 1.723, e o último lá, 1.755. Tudo isso dividido por quantos? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? Porque foram 8 anos que eu colhi esses dados, né? Então, como eu tenho 8 dados, então eu dividi por 8 agora. Nesse exemplo aqui, eu dividi por 10, porque eu tinha 10 partidas, né? Então, eu dividi por 10. Sempre eu divido pelo total de elementos que eu tenho. E aí, para calcular essa média, né? Como é que eu faço para calcular essa média? Continua aqui. Deixa eu só inserir isso daqui. Vamos colocar aqui o x barra. X barra representa média, né? É a anotação para isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que somar todo mundo ali e dividir por 8. Né? Ó, querem fazer aí, ó? 1.008 mais 1.177 mais 1.334. Dá 11.504. Tão bom mesmo, hein? 11.504. Isso aí. Dividido por 8 dá 1.438. 1.438 transplantes. Deixa eu voltar aqui.
Professor, então no caso é tipo pegar os números daí de transplante embaixo e somar tudo. Aí o resultado que der eu divido por 8. É isso aí. Isso mesmo. É isso que eu fiz, tá vendo? Ó? 1008 mais 1177 mais esses números aí. Isso. Aí vai dar 11.504. Sim. 11.504 dividido por 8, aí vai dar 1.438, né? Isso. Então quer dizer que, em média... Então, só se eu ver assim, a tabela, é só fazer a soma e a divisão depois. Isso. Uhum. Aí você só tem que entender, por quanto você tem que dividir, né? Eu dividi por 8, eu tinha 8 valores. Se eu tivesse aqui... Mais 2 anos aí, ia ser 10. Isso. Se eu tivesse ali, por exemplo, 2015, 2016, seria 10. Né? Acabou. Então, o número de transplantes é esse aí, ó. Então, a média de 1.438 transplantes por ano. Essa barra aqui a gente lê como por, entendeu? Por ano. Essa é a ideia. Oi? Só sair um pouquinho. Toda hora meu portal tá caindo e eu tô voltando para aula. Essa aula você vai postar, né? Vou postar. Porque tá toda hora caindo, eu não sei o que tá acontecendo, não sei se é a minha rede. Só para informar mesmo. Tá? Não, beleza. Acabando aqui, eu já baixo a aula e posto lá, tá? Obrigado. De nada. Professor, hoje vai intervalo? Oi. Aqui, e se nesse caso aí dessas somas aí, por exemplo, em cima der 10 e embaixo também der 10, voltando lá no futebol lá. Se fosse 5 jogos, 1 gol por cada jogo, daria 5 em cima e 5 embaixo. Como é que ficaria isso aí? Daria 1 gol por partida. Um gol por partida. Então não tem nada a ver também não, né? Tem não. Pode dar o número que for a média, entendeu? Repare que a média aqui dos gols, né? Olha, a média dos gols, ela foi de 1,4. Mas em nenhum momento aqui, a única partida que aconteceu um gol foi essa e essa. O resto aconteceu mais de um gol, né? Ou menos de um gol. Então ela nunca vai exprimir, na verdade, a média, um valor assim, exato daquilo que está acontecendo, né? Porque pode ser que tenha um valor superior ou um valor inferior. Isso é bem relativo, tá? Aí pode ser o valor que dá. Pode ser que a média dá 0, né? Talvez o time aqui, ó, nas 10 rodadas não fez nenhum gol. Fez 0, 0, 0, 0, 0. Na hora que você somar aqui, ó, vai ficar 0, mais 0, mais 0, mais 0, dividir por 10. 0 dividir por 10 é 0. Acabou, a média é 0. Não tem problema nenhum. Tá? Pode dar número negativo também, não pode? Pode. Por exemplo, a média de temperaturas, né? Você colhe a temperatura... Até se for em jogo, se for 10 jogos e tiver 1 gol contra. Mas nesse caso aqui vai ser só os gols marcados pelo time. Mas eu entendi. Boa. Tá? Mas, por exemplo, se for tiver trabalhar com temperatura, por exemplo, você vai medir a temperatura de uma determinada região durante um mês, durante 30 dias. Aí você vai ter uma hora lá que você tem 2 temperaturas lá que foram negativas. Na hora que você colocar elas aqui, ó, por exemplo, se a temperatura for menos 3 graus, você vai pôr menos 3. Você não vai pôr mais 3, você vai pôr menos 3. Aí ele vai subtrair da média, entendeu? Em vez de somar, vai subtrair. Tá? Se for um número negativo. Eu fiz alguns exercícios. Aí vai ficar tipo assim, vamos supor que tem aí o menos 3, aí vai ficar 3 mais 1 mais 2 mais 0 mais 0, menos 3 mais 0. Isso mesmo. Aí vai ficar, ó, menos 3 mais 1, 4, mais 2, 6. 6 menos 3 dá 3, tá vendo? 3 mais 5, 8, mais 2, 10, mais 1, 11. Então você tem que subtrair ele do total, tá? Isso é importante. Quer ver, ó? Tem exercício aqui, ó, que eu até molei para vocês aqui, ó. Calcule a média aritmética, a moda e a mediana de cada conjunto. Repara que o conjunto B aqui, ó, você já tem valor negativo, ó. Menos 5, menos 1, tá vendo? Então, você vai ter que subtrair ele na hora que você for calcular a média. Olha aqui, a letra C é toda negativa. Só tem o 0 aqui que não tem sinal. Então, você vai subtrair. Provavelmente, essa média aqui vai dar negativa da letra C, porque vai dar um número negativo no final, né? E a letra D tem número positivo e número negativo, tá? Então, são exercícios aí que eu já tinha na outra lista aqui de estatística pra gente, tá? Bom ter falado disso. Ô, Márcio. Oi. Os positivos, naquele exemplo dos gols lá da Série B, você colocou como gols feitos, né? Feitos. Os negativos, no caso, seriam os gols tomados?
Poderia, mas você vai considerar eles aí mesmo como positivos, porque não vai fazer muito sentido isso, não. Se fosse, por exemplo, saldo de gols, aí sim, entendeu? Por exemplo, saldo de gols, você ia ter que trabalhar com eles negativos. Aí você ia ter assim, ó, saldo de gols por partida. Suponha que o primeiro jogo, deixa eu só... Professor, vai ter intervalo? Vai, nós vamos fazer. Vou terminar aqui, a gente faz. Aqui, ó. Suponha que tem um jogo que ganhou o jogo, o time ganhou o jogo de 4-1, tá? Aí, o que acontece? O saldo dele é 3, concorda comigo? Aí, no segundo jogo, ele perdeu o jogo de 2-0. Aí, ele passa a ter um saldo, agora, nesse jogo, de -2, tá vendo? Depois, vamos pensar aqui num outro. Vamos fazer só de mais um aqui. O próximo agora aqui, ele perdeu o jogo de novo. Perdeu o jogo de 1-0. Só para vocês verem o que acontece. Perdeu o jogo de 1-0. Aí o saldo dele é o quê? -1. Qual que seria a média de saldo dele? Ó? A média de saldo de gols, né, do time. Né? Como é que eu calcularia a média do saldo de gols do time? Então, a média do saldo de gols do time é o quê? É X-barra. Então, você entra aqui com X-barra. Galera, se puder desligar aí o microfone, por favor. Então, ó, aí como é que você faria para você calcular a média do saldo de gols? Então, seria 3, que é o primeiro aqui, só que você vai somando, mas só que é negativo, então, -2, -1. Dividido por quantos? Dividido pelo número de jogos que teve. Quantos jogos que teve? 3. Então, dividido por 3. Então, isso daqui vai implicar, então, que a minha média vai ser o quê? Vamos pôr aqui igual, né? Vamos fazer isso aqui direto aqui, ó. Quanto que vai dar essa continha aqui, ó? 3 menos 2 vai dar 1. 1 menos 1 vai dar 0, né? Ó, vai dar 0. 0 dividido por 3. Quanto que é 0 dividido por 3? É 0. Então, a minha média de saldo de gols aí para esses 3 jogos foi 0, tá vendo? Então, você poderia considerar aí com valor negativo só o saldo mesmo, tá vendo? O saldo por partida, tá vendo? Aqui eu coloquei o saldo da partida, né? Seria o saldo da partida. Saldo de gols da partida, para ficar legal, né? Ó. Bacana, interessante, tá vendo? Repara que a média pode dar 0. Foi até bom fazer um exemplo desse, porque talvez você fazer esses exercícios aqui que eu tinha bolado aqui, se eu não me engano, uma dessas letras aqui, a média vai dar 0, mas pode acontecer da média dar 0. A galera fica meio assustada que a média dá 0, achando que não pode dar 0 a média, mas ela pode sim, tá? Beleza, Márcio. Beleza, isso daí. Ó, tem mais um exemplo aqui, vou deixar esse exemplo aqui agora, ó, vamos fazer o intervalo, mas eu vou deixar aqui aberto aqui. Se vocês quiserem calcular a média aritmética desse exercício aqui, vai ser interessante, ó. Aí na volta eu vou fazer ele. Pode ser? Tranquilo. Então, beleza, ó. Tranquilo. Vamos fazer um intervalo aí, 15 minutos, 20 minutos no máximo, tá? Para mim terminar essa parte de estatística hoje. Vou deixar aí aberto aí, vou fechar o meu som aqui. Aí daqui 15 minutos eu volto. Tá bom. Então, beleza. Aí quem quiser tentar fazer esse aqui, pode fazer. E eu vou fazer com vocês. Tá bom. Então tá. Eu só vou fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação aqui. Tá? Fica mais fácil.